Há uma profecia na Bíblia, no capítulo 50 de Jeremias, contra a Babilônia. A Babilônia estava sendo levantada por Deus como um grande império, inclusive para punir, castigar o povo de Deus em Israel. A Babilônia veio com o seu rei maior, Nabucodonosor, e invadiu toda aquela região de Judá, e a região de cima de Samaria já estava debaixo do controle deles. Invadiram Judá e cercaram Jerusalém. Por fim, depois de profecias e oportunidades que Deus tinha dado, a cidade de Jerusalém caiu também, foi destruída, a maior parte da população foi morta e os que sobraram foram levados cativos para a Babilônia. Assim, se cumpriu toda aquela profecia de Deus através de muitos profetas, Isaías, por exemplo, mas principalmente Jeremias e Ezequiel. A cidade caiu. Mas agora Deus diz, não vai continuar assim, porque não é que a Babilônia seja melhor do que Israel. Não é que a Babilônia seja o projeto de Deus para a humanidade. A Babilônia exerce uma função de ação de Deus aqui na terra. Mas a Babilônia também vai cair e Deus vai salvar, resgatar o seu povo lá da Babilônia e vai constituir o seu povo na sua própria terra para continuar a obra dele. Qual é a realidade em nossos dias? Aquela Babilônia não existe mais. O povo de Israel está muito bem estabelecido na sua própria terra, sendo um país poderoso. Esta é a realidade hoje, mas naquela época ninguém conseguia imaginar isto. A Babilônia era o grande império que dominava a maior parte do mundo naquela época. Israel era um paizinho pequeno, arrasado, sem condições, dividido, só sobrava Judá, que já estava caindo também, e terminou de cair. E os poucos que sobraram, que sobreviveram, foram levados cativos para a Babilônia. Lá na Babilônia, eles tiveram oportunidade de se arrepender, de se converter, de se voltar para Deus e preservaram a Bíblia, a revelação de Deus e preservaram a descendência santa, a genealogia de Jesus, o que era propósito de Deus. Mas eu quero tirar para você, em meditação agora, este versículo que mostra a misericórdia do Senhor, mesmo em meio às piores derrotas. Jerusalém caiu, Judá foi derrotada, Israel já estava arrasada, mas Deus continuou com suas promessas maravilhosas para o seu povo de Israel. E isso ele faz também conosco. Pode ser que em algum momento o servo dele passe por angústia, depressão, lutas e problemas sérios no mundo, mas as promessas de Deus continuam fiéis. Então eu quero ler no versículo 4. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Isso já está acontecendo. Do mundo todo, os judeus têm voltado para a terra de Israel. E o Senhor diz no versículo 5, perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão, vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. Então, este versículo praticamente resume tudo o que está acontecendo em nossos dias e vai continuar acontecendo até o arrebatamento e a grande tribulação. Ou seja,
uma restauração de Israel, embora em meio a dores e a uma grande tribulação na qual Israel vai ser quase dizimado pelos outros países do mundo, debaixo da orientação do anticristo, mas Deus vai restaurar tudo isto e Israel será levado a fazer esta aliança novamente com o Senhor. Uma aliança agora será eterna, que vai durar um milênio e depois também. Então, entenda isto, Deus que trará grande tribulação para o mundo e principalmente para Israel, está querendo forçar o seu povo a esta aliança. Deus não obriga, mas move as circunstâncias para que a pessoa entenda. Deus não entra na cabeça de uma pessoa e muda o pensamento dela, mas Deus cerca essa pessoa com circunstâncias, por exemplo, doença, um acidente de carro, a pessoa perde o emprego, até que humilhada a pessoa cai em si mesma e se volta para Deus. Deus faz isto acontecer e está fazendo e vai fazer com o seu povo de Israel. Hoje nós vivemos uma época já de restauração de Israel na sua terra, mas ainda falta muito para que Israel se arrependa e se volte para Deus. Mas isso vai acontecer e vai acontecer brevemente, vai ser muito rápido. Os judeus estão se voltando para a lei, para a religião, embora não ainda para Deus, mas eles rapidamente estão se voltando para a religião. Vão sofrer bastante, por fim vão se converter a Jesus, a quem eles traspassaram. Isto é o que a Bíblia nos diz e nós vamos assistir, porque vai tudo acontecer em nosso tempo, nos próximos anos. Eu quero reforçar esse convite de Deus, que vai ser a decisão de Israel. Vinde, voltemos para o Senhor e unamo-nos a Ele em aliança eterna que jamais será esquecida. Portanto, a dor que vem sobre o Brasil, as calamidades que estão vindo agora, o sangue em solo brasileiro se cumprindo, tudo isso agora sobre o Brasil tem uma finalidade. Deus está empurrando o seu povo a fazer uma aliança verdadeira e firme com o Senhor. Tem muito crente desviado, tem muito crente acomodado, tem muito crente sem produzir fruto e gostando do mundo na frente da televisão, brincando com o mundo. Pois é, esse povo todo, depois de muito sofrimento no Brasil, também vai dizer a mesma coisa. Vinde, voltemos para o Senhor e unamo-nos a Ele em uma aliança eterna que jamais será esquecida. É o que Deus está querendo fazer com você, minha irmã, uma aliança acima de tudo, para você largar de vez o mundo, para você, meu irmão, deixar tudo mais e consagrar a sua vida inteiramente ao Senhor. Quem não fizer isto agora por amor, depois de alguma dor e muito sofrimento no Brasil, provavelmente vai fazer isto. Mas melhor é que seja já de todo o seu coração.